Então, a pressão agora não é sobre Dino, pelo amor de Deus. É sobre o governo, que retarda o pagamento das emendas, que prometeu pagar na semana passada e não pagou. Aí vem a insatisfação do parlamento. Lendo, observando as coisas, parece que há uma insatisfação com o Dino. Não, talvez haja até gratidão. Fez exigências. Os caras vão se adaptar às novas exigências. Mas o importante é o governo pagar. E aí, objetivamente, ontem teve uma reunião do presidente Lula, à tarde, com os presidentes das casas parlamentares, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, uma reunião que também é expressão do acordo. É bom lembrar isso. Por que se chegou à Lei Complementar 210 de 2024? Porque Flávio Dino subordinou o controle de constitucionalidade e negociação política. Ele disse, está tudo errado com as emendas aqui, uma penca de princípios constitucionais, de artigos constitucionais violados, vocês precisam... Ele disse, bom, ponto. Tem uma penca de artigos constitucionais violados aqui. Vou suspender o pagamento das emendas. Exerceu o controle de constitucionalidade, avalizado pelos seus pares. Mas, ato contínuo, ele mesmo, Dino, abriu uma mesa de negociação. Ou não foi isso? Nesse momento, ele subordina o controle de constitucionalidade correto à negociação política. Ele falou, vocês, à luz disso que a gente dispõe aqui, vocês agora se acordem, se consertem, se acertem, para que haja uma nova regra para o pagamento de emendas. Então, o governo e parlamento, patrocinados por Dino, negociaram e chegaram ao projeto de lei que resultou na Lei Complementar 210. Ela é produto de Flávio Dino. Produto de como Dino conduziu uma mesa muito desconfortável de negociação, de conciliação, porque não cabe ao Supremo... Bom, hoje em dia cabe tudo ao Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer mesa de negociação, ser um agente de conciliação, mas assim foi. Então, ontem, à luz desse espírito, se reuniram Lira, Pacheco e Lula para decidir o que fazer. Lula dizendo, rapaziada, tá aí, tá tudo certo, vamos aprovar o pacote, tem uma série de pendências ainda nesses 10 dias, matéria parlamentar a ser votada, vamos lá. Aí os caras falam, Lula, para rir tem de fazer rir, mestre. Então paga as emendas. Dino liberou. O que está faltando? Aí o governo decidiu e chamou a Advocacia Geral da União para esclarecer aos ministérios, iluminar para os ministérios a forma como deve ser feito o pagamento. Então, o governo comeu mosca. Talvez tenha retardado, talvez tenha enrolado, mas a pressão sobre o governo tendo liberado o pagamento das emendas pelo Supremo, o governo não pagou. E agora, sob essa pressão adicional, não sobre Dino, mas em função de Dino ter liberado, o governo prepara portarias intraministeriais, uma manifestação, inclusive com força executória da Advocacia Geral da União, para esclarecer os ministérios de que maneira, quais são as balizas, e são balizas... O teatro é tão bem encenado com tal paixão pelas partes, que parece muitas vezes que o parlamento não leu a decisão de Flávio Dino. Se tivesse lido, entenderia que as balizas são muito simples. Aquilo que ele exige tem um componente de vaidade também. Porque, afinal de contas, o cara suspendeu e liberou sem nada ter mudado. Me parece natural, humano, no teatro, que se coloque algo de improviso, digamos assim, sabe? Alguma vaidade. Proibiu, liberou, nada mudou. Então, vou criar alguma pequena dificuldade. Está muito clara a baliza. Muito clara a baliza, como proceder. Mas o governo vai apresentar agora essa portaria sob supervisão da Advocacia Geral da União, com força executória, deixando bastante claro nesse documento como se deve proceder para o pagamento das emendas. E agora o governo vai, com atraso, cumprir aquilo que prometera para a semana passada, e o dinheiro começará a cair.
e sendo hoje terça-feira, o trâmite burocrático, no final da semana, o dinheiro começa a chegar nas prefeituras, há uma determinação para que se libere, porque a promessa do governo na semana passada era de algo como 8 bilhões, agora já caiu para 6 bilhões e meio. Mas tá bom, a rapaziada aceita. Começa a pagar, inicia esses pagamentos sob as exigências de Flávio Dino, liberando o pagamento, o dinheiro começa a sair, e na semana que vem, tudo mais constante, se vai votar o pacote de corte de gastos que não corta gastos. Todo ele, tudo será aprovado. Aí não, aí já é outra coisa, porque também existe ainda a atividade parlamentar. Por incrível que pareça, ainda há parlamentares que não são vereadores sob controle dos donos do parlamento, que simplesmente fazem o que os donos do parlamento querem. Ainda há alguns que olham as propostas e dizem, não, aqui temos problemas, esse negócio do BPC, a esquerda e a direita, esse negócio do BPC não está legal, está muito duro com os beneficiários, há que cortar de matéria estrutural e preservar o BPC, é uma manifestação legítima do parlamentar. Então, é possível que o pacote, que já é fraco, sofra desidratações. Mas não é porque o governo não pagou emendas ou porque Flávio Dino criou dificuldades para as emendas. Não, também tem a dimensão de caraca da atividade parlamentar, certo? O cara pega isso aqui e fala, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu vou votar. Também tem isso. É cada vez menor o volume de parlamentares independentes, de parlamentares que são representantes da população, do seu eleitor. Cada vez maior o número de parlamentares constituídos em vereadores, né? Cuidam das suas paróquias, e isso basicamente em função de emendas. Para receber as emendas tem que agradar os poucos que são senhores do parlamento, e em função disso tem a sua atividade legislativa muito restrita, pouca atividade, pouca oposição. Isso resulta nas eleições por aclamação. Lira eleito por aclamação, Hugo Mota a ser eleito presidente da Câmara por aclamação, sem oposição, sem resistência, ou com pouquíssima resistência. Esse é o estado atual da coisa. O ministro Haddad, claro, preocupado com o andamento do pacote de corte de gastos, que não corta gastos, declarou o seguinte ontem: o presidente Lula se reuniu com os presidentes das duas casas e pactuou um entendimento que, no meu ponto de vista, atende os anseios dos parlamentares. O entendimento é essa interpretação via Advocacia Geral da União, uma interpretação com força executória para que os ministérios, isso gerando uma portaria, normas para que os ministérios façam os pagamentos das emendas, porque, no final das contas, Flávio Dino liberou o pagamento das emendas. O herói Dino liberou o pagamento das emendas. Eu vou repetir aqui, porque existe a mitificação de Flávio Dino. Certo? Vamos lá. Suspendeu em agosto o pagamento das emendas. O que mudou de lá para cá? Fez uma série de exigências e abriu a mesa de negociação. As pessoas se esquecem disso. Fez uma série de exigências e abriu a mesa de negociação. O que andou de lá para cá? A negociação, a partir da mesa que ele instituiu. Produziu a Lei Complementar 210. A Lei Complementar 210 desrespeita as exigências dele mesmo, Dino, em grande medida. Formaliza o esquema do orçamento secreto. Cria mesmo, parasitando a superfície da emenda de comissão, o que seria, denunciado aqui por mim, a emenda de líder partidário. Com tudo isso acontecendo, o que fez Dino? Se, desde o momento em que suspendera, a coisa piorou, como poderia Dino liberar o pagamento das emendas, se suspendeu em agosto? Então, em agosto suspende, agora, em começo de dezembro, libera. Aí você olha o que se passou nesse período, nada aconteceu, senão para pior. E Dino liberou o pagamento. Mas ele faz exigências. Faz. Lembrando que no passado o Supremo já fez exigências em 2022, quando da emenda do relator, quando a superfície do orçamento secreto era a emenda do relator, Rosa Weber fez exigências, o Supremo apoiou. E as exigências foram ignoradas. Então, de novo, à luz da história, eu aposto que a turma se adaptará às novas exigências, com sorte, quando não as ignorará. A questão incômoda é essa, sim, mas é o mundo real se impondo. Dino proibiu e liberou. Nada mudou, ou se não para pior, nesse intervalo.
Dino liberou, faz exigências, mas liberou, está liberado. Então a pressão não é sobre Dino, a pressão é sobre o governo que tem de pagar, meu Deus do céu. E assim é. Repito aqui, tem que repetir as coisas. O governo prometeu pagar as emendas na semana passada, porque já poderia, porque Dino já havia liberado, o governo prometeu pagar, não pagou. A insatisfação é por causa de quê agora? Caramba! Meu Deus do céu! É porque Dino liberou as emendas com ressalvas ou porque as emendas estando liberadas o governo não pagou? Pô.